Aê, boa tarde, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo um vídeo novo no meu canal e o tema de hoje é a agricultura de ontem e de hoje. Então, você quer saber? Fique aí, não saia daí e já vai deixando seu like. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e bora para a matéria. A agricultura de ontem e hoje. A agricultura de ontem e de hoje. Durante séculos, o Brasil viveu influenciado pelo refrão que o identificava como um país essencialmente agrícola. Orgulhando-se desse fato e dele fazendo a maior motivação dos homens de negócio e empresários do país, e em cada vez que a história do Brasil era compulsada ou citada ou era com o objetivo de buscar argumentos que viessem confirmar a nossa formação agrária, com os famosos e impropriamente chamados, entre aspas, ciclos, fecha aspas. Ciclos da economia brasileira. A cana-de-açúcar, o café, o cacau, a borracha e o fumo. No entanto, a Segunda Guerra Mundial serviu para abrir os olhos para muitas verdades que permaneciam ocultas ou ignoradas, não apenas aos olhos dos governos que se sucederam na direção do país, como do próprio povo, imbuído daquela falsa afirmativa de que, em se plantando tudo dá, na qual estribamos durante decênios o orgulho nacional. O grande desenvolvimento obtido em todo o mundo pelos estudos de economia e finanças veio demonstrar, sem possibilidades de erro e sem sofisma de qualquer espécie, que país agrícola é país pobre, de pouco e penoso desenvolvimento, ao passo que país industrializado é país rico e com possibilidades ilimitadas de pleno desenvolvimento tanto no campo econômico como no social. Além disso, patenteou-se outra verdade. País pobre dificilmente poderá obter sua total independência em vários setores da atividade humana, pois sempre estará à mercê de países ou colonizações estrangeiras, que é no caso do Brasil, que depende muito dos Estados Unidos, né? No que diz respeito no campo social, cultural e econômico, ao passo que o país rico é, por sua vez, própria inerência, país colonizador e não colonizado. Ora, se considerarmos que país pobre apresenta precárias condições de bem-estar para o povo, altos índices de mortalidade infantil, padrão de vida média dos mais baixos, condições sanitárias e de saúde das mais elementares e analfabetismo em elevadas taxas. Podemos deduzir com facilidade o quanto andamos errado e o quanto atrasamos a evolução do país enquanto perdurou essa mentalidade tipicamente agrária. Aliás, a esse respeito, são conclusivas as palavras de Geraldo Meyer e Roberto Baldwin em sua obra Desenvolvimento Econômico. Pode-se afirmar que país pobre tem em essência 6 características econômicas básicas: produção primária, enfrenta pressões de população,
tem recursos naturais subdesenvolvido, tem uma população economicamente atrasada, tem deficiência de capital, está orientado para o comércio exterior. Detalhando, país pobre baseia-se numa economia primária, constituída principalmente da produção agrária e extrativa, produzindo apenas gêneros alimentícios para sua própria subsistência e alguns poucos produtos minerais para venda ao estrangeiro, mostra como quadro principal muita gente vivendo de bem pouca coisa, com as consequências inevitáveis de tal situação: pobreza, saúde precária, subnutrição, carência de escolas e de recursos de toda a ordem, de conforto mínimo, de perspectivas para um futuro melhor. Por outro lado, o país pobre sofre pressões demográficas, uma vez que já se provou que os mais pobres são os mais férteis, como a Índia, o Paquistão e a China, etc., com taxa de natalidade muito elevada. O consumo dos esforços de produção é dos mais elevados, fato que já ocorreu até há pouco na América Latina e que ainda ocorre em algumas regiões de nosso continente. Força de trabalho pequena, produção inexpressiva e enorme consumo, agravados por um outro fenômeno típico das nações pobres, ou seja, o mau aproveitamento de seus recursos por falta de capitais e cultura para explorá-lo em sua plenitude, o que faz com que esses recursos sejam ignorados ou mal conduzidos. Um tal quadro mostra ainda, como consequência inevitável, uma população economicamente atrasada em virtude de uma renda per capita, entre aspas, incrivelmente baixa, com a anulação de seu poder aquisitivo. Como decorrência dessa causa, surge a deficiência de capital, produzida por poucas poupanças, redução de investimentos, dificuldades para a construção e melhoria das estradas e outros meios de comunicação, falta de usina, hospitais, enfim, de condições mínimas de infraestrutura capazes de assegurar o bem-estar público. Por outro lado, incapazes de produção, outra que não seja a de produtos agrícolas e extrativos, os países pobres vivem da compra que fazem a outras nações desenvolvidas, num estado permanente de sujeição às políticas de preço, condições de pagamento e pressões políticas exercidas pelos países fornecedores, além da quase obrigatoriedade de receberem como pagamento ou parte dele produtos manufaturados que nem sempre condizem com as necessidades nacionais. Ora, a história do Brasil nos mostra que durante todo o Império, e pelo transcorrer ainda de 60 anos da era republicana, nosso país viveu e sofreu dentro desse sistema retrógrado e injusto, com todas as inevitáveis e graves consequências históricas do fato, acordados ainda em tempo, primeiro durante o governo de Juscelino Kubitschek, autor da radiografia de nosso subdesenvolvimento e das primeiras medidas tendentes
a eliminá-lo e posteriormente com o surto criado pela Revolução de 1964, que planificou a estratégia de nosso desenvolvimento, modificando o quadro geral da nossa economia e implantando uma fase nova em nossa história, ou seja, aquela do desenvolvimento industrial capaz de fazer-nos emergir do subdesenvolvimento crônico para uma posição de destaque entre as nações plenamente desenvolvida. Então é isso, meu povo. Esse é o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Já vai deixando seu like e até a próxima. Tchau!